Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Iranilson, certo? Vou dar início aqui hoje, bater um bate-papo hoje com o Vitor Ferraz, né, um mentor esportivo, né, que nos deu a honra de poder estar hoje participando dessa live com a gente. Ele já vi que ele entrou aqui, vou já chamar ele aqui para iniciar a live, da gente começar a bater esse papo, falar um pouco sobre a história, né, dele dentro do esporte e sobre esse trabalho incrível que ele faz. Fala, Irã. Boa noite, meu amigo. Tá me ouvindo bem? Não, não tô te ouvindo. Pera aí. Eu tava te ouvindo assim. Ah, Agora foi. vamos testar de novo. Ver Tá se me ele ouvindo conecta. bem? Eu tô te ouvindo. Agora eu tô. Só um pouquinho. Peraí. Maravilha. Acho que é porque não tá conectando aqui direitinho o fone, alguma coisa assim. Vou desligar aqui e ligar novamente para ver. Pode ser a bateria do fone. Vamos aqui então. Deixa ele carregando exatamente pra isso. Deve ser isso. Deve estar conectando aqui agora. Consegue me ouvir? Show. Tô te ouvindo bem. Agora eu tô te ouvindo bem. Ótimo, então. Também estou conseguindo te ouvir melhor. Tava bem no fundo. Agora tá tudo bem, né? Agora sim. Vitor, Agora sim, agora tá tudo de boa. primeiramente, boa noite. Obrigado por aceitar esse convite, certo? De estar presente aqui no portal do Live Vôlei, né? Para apresentar o teu trabalho, para mostrar um pouco sobre essa profissão, né? Que tu exerce, como ela é aplicada dentro do esporte, né? Que é o teu objetivo principal, né? Que é onde você faz essa mentoria, né? Para esses atletas, né? Que você trabalha. E aí a gente já vai iniciar, né, com essa apresentação. Eu queria que você, né, falasse um pouco sobre esse trabalho que você faz, sobre essa profissão, né? Quem é você? Mostre pra gente aí, apresente pra gente, por favor, Vitor. Legal, legal. E primeiro de tudo, né, agradecer aí pelo convite, né, atendi prontamente, fico feliz aí por esse reconhecimento, de receber essa honra de estar falando com vocês, com o teu público. Vou falar aqui rápido, né, um pouco sobre um resumo de quem é o Vitor, né, como é que ele começou a se envolver com o esporte, até a gente chegar nessa trajetória, né, do treinamento mental para atletas, né, da mentoria, da estratégia mental para atletas. A minha Uhum. infância inteira, eu fui vidrado em esporte, no futebol, no vôlei, no basquete, mas a minha predileção era no vôlei. Então, dos meus 8 anos de idade até os meus 18, era jogando vôlei em escolinha. Depois eu fui joguei categoria de base toda no Vasco da Gama, depois fui jogar no Fluminense, e com 18 anos eu tive uma lesão que eu parei de jogar. Poderia ter continuado, naquele momento foi na transição que começou a ter a posição do líbero, e eu parei de jogar naquele momento porque eu não tinha foco, não tinha uma estratégia, não tinha objetivos e desisti. Talvez seja 90% dos atletas, quando chega a esse limite de 18, a maioria desiste, não Uhum. chega, não vai até o final dos seus grandes objetivos. E aí, dos meus 18 até os meus 33 anos, né, eu me formei em administração de empresas, fiz o meu MBA em gestão de negócios, e aí comecei a trabalhar em grandes empresas, e não tinha nada a ver comigo aquilo ali. Não estava feliz, ou seja, você vai para o trabalho, já contando a hora do momento que você vai para casa, e foram isso 10 anos da minha vida. Eu falei, opa, tem alguma coisa Nossa, estranha aí.
Não é tinha possível. alocado naquele local, né? Algo não estava certo. É. Não estava E aí foi até alocado. que um momento que eu falei, cara... E aí eu fiz uma análise da minha trajetória, eu olhei para a minha vida inteira, da minha timeline, isso é uma ferramenta que eu faço com atleta, e eu identifiquei que o esporte estava muito presente na minha vida. Tudo que era sucesso tinha um componente de esporte. Eu abri minha empresa de projetos esportivos, deu muito sucesso, né? A minha saúde que eu tenho hoje, a minha qualidade de vida, o meu corpo, o meu físico, a minha mente, ele é muito por conta do esporte. Em 2015, mais ou menos, eu comecei a trabalhar com o Clodoaldo Silva, que é o atleta paralímpico de natação. A gente começou a fazer palestras e aí eu comecei a fazer algumas mentorias com ele também, já preparando ele para a aposentadoria no Pan-Americano aqui no Rio de Janeiro, em 2016. E aí ele foi para o PAN, foi aquele sucesso, eu fiz a transição da carreira dele, né? E eu falei, opa, acho que eu encontrei de novo o que eu quero fazer. E aí eu não parei mais, comecei a estudar vários atletas, comecei a estudar atletas no Brasil, fora do Brasil, e fiquei estudando durante 7 anos, entendendo um padrão de sucesso. E aí, dentro desse padrão, eu fiz uma formação, né? Eu formei em coach integral sistêmico, depois fiz um mestrado dos coaches, que é o Master Coach, e aí eu fiz esse grande método que eu comecei a aplicar, não só com a Thaisa, mas já aplicava em outros segmentos, e aí eu trouxe 100% para o vôlei, 100% para o esporte. E aí, em novembro, outubro de 2019, antes da Superliga, eu comecei a trabalhar com a Thaisa, né? Antes da Superliga, que foi uma explosão que essa mulher jogou de uma forma sensacional. Então, assim, de uma forma rápida, um resumo, a minha vida foi essa, né? Quando eu identifiquei o que eu queria, qual era o meu propósito, cara, o negócio fez igual um foguete. É aquela história, né? Tipo, quando a gente é muito jovem, a gente fica buscando tentar se alocar em alguma coisa. O esporte, ele é bem assim, né? Quando você tem aquela facilidade de entrar no mundo do esporte, independente de qualquer esporte que seja ele o voleibol ou o futebol, ou, enfim, qualquer outro esporte, natação, você faz nem pelo fato de, eu quero seguir uma carreira esportiva, né? Tipo, eu faço pelo fato de eu preciso me cuidar, eu tenho que fazer algum esporte na minha vida, e aquilo às vezes acaba se tornando a sua paixão, como é o caso de muitos atletas de vôlei hoje em dia e de qualquer outra profissão, né? E aí você, dentro desse momento, né, chegou ali na base dos 18, dos 20, viu que realmente não, né, devido a alguns problemas, claro, também que aconteceu, o que faz com que muitos atletas acabam desistindo daquele objetivo, né, deixando de mão, tentando buscar outra coisa, não se alocam por dificuldades mesmo. E aí já que entra, né, também, Vitor, a questão de trabalhar psicológico, né, que entra a sua realmente, você entra nessa parte, né, essa parte de trabalhar com o atleta, isso, né, essa questão de poder deixar o atleta mais, vamos dizer assim, mais seguro de si, né, mais com um objetivo maior, ter um foco maior naquilo que ele faz, enfim, né? Então é bacana, Vitor, muito, muito, muito interessante isso. Né? Seguindo assim para a parte de objetivos, né, dentro dessa sua profissão, o que é que você desenvolve, né, para os atletas, assim, para os atletas que você trabalha, né, para os empresários desses atletas que você busca? Qual é o objetivo principal, né? Sim. O objetivo sempre é alta performance. O atleta, ele tem que entender que a Thaisa, vamos pegar o exemplo da Thaisa, é um estilo de vida que ele tem que seguir. Ou seja, toda a agenda da trajetória inteira da vida desse atleta, ela tem que ser muito produtiva. Se ela almeja chegar num grande nível, num grande clube, seleção brasileira, ir para as Olimpíadas, jogar fora, ela tem que ter uma agenda produtiva, porque é essa agenda produtiva é que vai gerar foco para essa trajetória. E aí, talvez não, Irã, com certeza, 99% dos atletas não tem uma agenda produtiva, não tem esse estilo de vida muito bem definido. E aí ele não entende porque ele não consegue atingir a alta performance. E o que é a alta performance? É a capacidade de você aumentar o potencial do atleta, só que
E aí você tem uma equação matemática. De um lado, você tem isso que todos os clubes fazem muito bem, que é o treinamento na repetição, é a parte tática, técnica, fisiologia, nutrição, ou seja, que é sensacional, que todo mundo faz. Então você vem aumentando esse potencial ao longo de uma linha do tempo. Tem atletas que vão desenvolver em 5, 6 anos, tem atleta que se desenvolve em 2 anos, tem atleta que demora 10 anos e tem atleta que não se desenvolve. Por quê? Porque existe um outro lado dessa equação. Existem as distrações que o atleta tem que identificar. Então, se eu tenho alta performance, de um lado eu potencializo esse potencial, do outro lado eu tenho várias distrações que eu tenho que entender na cabeça do atleta. Medo, julgamento, incapacidade, ou sabotagem, ou merecimento, ele acredita que não é capaz de chegar num grande clube. E aí a gente tem que ter um cuidado muito grande, que eu falo para os meus atletas. Tudo que a gente fala, tudo que a gente comunica, tudo que a gente pensa, o nosso cérebro entende essa informação. E aí ele vai buscar um significado de alguma memória que aconteceu no teu passado, e aí tem quando o atleta está em jogo, acontece alguma coisa ali no meio da quadra, ele toma um bloqueio, erra um saque, ele começa a pensar, já vi esse filme antes? Não acontece isso? Então, assim, toda vez que acontece isso no meu jogo, eu falho, eu fico paralisado e eu não consigo jogar. É justamente porque ele está indo para dentro de quadra com uma estratégia, com uma programação mental já da derrota. E aí, quando ele já vai com essa estratégia para dentro de quadra, o que o nosso cérebro faz? Ele espera todos os inputs de informação para ele gerar um comando no teu corpo. Então, quando o atleta vai, eu não consigo, toda vez que acontece isso, ele vai sentir as mesmas emoções daquele momento lá, daquele evento que de fato ocorreu. E aí que entra, né, o nosso trabalho de mentoria, de estratégia mental. Ao longo desses 10 anos, eu venho estudando um padrão de repetição de grandes atletas, ou seja, o que a Thaisa faz, o que o Michael Jordan fez, o que o Kobe Bryant fez, né, o que o André Agassi fez. Esses caras fizeram praticamente as mesmas coisas, é lógico que cada um na sua ali, características e motivações diferentes, mas existe um padrão. É como se você pegasse uma equação, esse é o padrão que leva a grandes resultados e coloca para o jogo. E também existe um padrão que leva a resultados ruins. Quem não lembra aí daquele grande talento na base, no juvenil, que não fez sucesso? Né? Que ele chegou naquele momento do vamos ver e não conseguiu. Porque provavelmente ele estava cheio de distrações. Distrações em casa, distração na área de saúde, no social, ou seja, ele está envolvido ali no meio social, que só puxa ele para baixo. Tem aqueles ladrões de sonho do atleta, e ele não consegue sair daquela bolha. Além disso, você também tem a parte financeira do atleta, que é muito importante para ele entender. Tem atletas hoje jogando em alto nível, que já estão num ciclo de curva de descendência, ou seja, indo para o final de carreira, que a parte financeira dele já diminui. Né? Ele começa a perder valorização no mercado, e isso faz com que a performance dele também diminua. E isso gera interferência dentro de quadra. Ele já vai, faltam 2 anos, 3, para terminar, por exemplo, um contrato ou se aposentar, mas ele já está carregando esse peso nas costas para dentro de quadra. Então a gente entra e faz toda essa nova estratégia. Quais são as interferências dentro de quadra? Quais são as interferências fora de quadra? Quais são as interferências no momento que você vai lá dar um saque? Qual a interferência no momento que você vai com um bloqueio? E aí, cara, quando você começa a construir essa nova trajetória, esse novo plano de ação, o atleta ele fica imparável, porque ele vai diminuindo isso. E perceba, todo mundo que começa a treinar cedo já deu aquele saque mais de, sei lá, milhões de vezes aquele movimento, o bloqueio milhões de vezes. E na hora que ele vai para o jogo, não é mais o movimento dele, sim vários pensamentos atrapalhando essa performance dentro de quadro. Né? Interrompendo aqui um pouquinho, Vitor. Assim, dentro dessa informação que tu tá passando pra gente agora, me veio assim um questionamento. Tu acha que trabalhar com um atleta de base, né, um atleta que está iniciando ali a carreira dele, tu acha que é uma forma mais fácil de se trabalhar? Porque o atleta, quando ele está iniciando a carreira, ele é meio que uma esponja, né? Ele suga aquilo que
que ele absorve Sim. aquilo que está ali naquele momento. Então, responde para a gente, então, né? É mais fácil de trabalhar com atleta de base que está iniciando ali na carreira ou é mais fácil trabalhar com um atleta já assim com a carreira mais elevada? Qual é as dificuldades que existem entre as duas? Você falou tudo, cara. O atleta que está começando, ele é uma esponja. E todas as nossas crenças, toda a programação que a gente recebe, por exemplo, a programação que você tem hoje mental, que eu tenho, a gente recebe lá de 0 a 14 anos de idade. Então, tudo que foi colocado lá, aquele momento ali do crescimento, a criança não tem muito filtro. Então, se falam para ele, você é um péssimo jogador, ele vai acreditar naquilo, porque ele não tem filtro. Ele não consegue pegar aquela informação, processar e falar, não, cara, isso aqui não tem nada a ver, esse cara está falando uma besteira. Ele só vai ter isso com 15, com 16, com 17. Tem alguns que até com 30, 35 ainda não tem essa consciência. Então, eu acredito muito nisso, não, tenho certeza absoluta. Se tiver no Brasil hoje um trabalho de estratégia mental para a base, meu amigo, é como se você fosse pegar um computador ainda, assim, eu ia falar virgem aqui, né? Mas assim, com a memória completamente pronta para você trabalhar de uma forma adequada. E aí ainda está muito, assim, está novo, ou seja, dá para você trabalhar isso muito bem. O atleta de 15, 18, 19 anos. Quando o atleta já chega com 25, 26, ele já recebeu uma série de programações ali, e se ele não buscar o autoconhecimento, se ele não buscar uma nova estratégia, ele não consegue mudar. Né? Porque ele já tá enraizado aquele tipo de comunicação nele. Na base, você começando, cara, começando hoje com os atletas de 15, 16 anos, daqui a 6, 7 anos esses moleques estão voando. Porque eles não têm mais limitação na estratégia mental. Então isso é fundamental. Inclusive, eu vou fazer até dia 30 agora, iniciar um treinamento para a categoria de base, né? Onde eu vou fazer uma mentoria de 2 meses. Eu vou fazer um acompanhamento em turma no coletivo, até 15 pessoas por turma, exatamente para passar já esse conhecimento para eles também. O que eu faço no treinamento com a Thaisa, eu vou levar para essa garotada também, que é fantástico, fica muito mais fácil de trabalhar lá na frente. Sim, com certeza, vai ser um trabalho incrível que você vai vai ser uma semente que você vai colocar na cabeça dessa garotada, né? A gente trabalha muito, a gente do canal do portal, né, do Live Volley, a gente trabalha muito com essa categoria de base, né? A gente gosta muito de conhecer um pouco do trabalho desses jogadores, a gente conhece um pouco da dificuldade que eles têm, né? Então a gente gosta de entrevistá-los, gosta de fazer live com eles assim, para realmente mostrar, né, para as pessoas a dificuldade mesmo que existe hoje dentro que a gente enfrenta, né, dentro do esporte brasileiro, dentro do voleibol. Na questão porque envolve muito psicológico, né? Envolve muito família, envolve muito custo financeiro. Então, tipo, já começa a trabalhar uma coisa totalmente... já inicia ali, né? Como você mesmo falou, já inicia uma absorção de algo que ele vai levar para a vida dele e que, infelizmente, pode chegar muitas vezes até atrapalhá-lo, né? Numa fase mais adulta, onde ele poderia estar buscando realmente o ápice da carreira, vamos dizer assim. Então, muitos atletas desistem por conta disso. Então, é até interessante eu deixar aqui nessa live, né, indagar isso nessa live, porque muitos atletas jovens assistem, né? Então, quando vai ficar salva a live, então já é bom, né? Porque aí já conseguem aí buscar um apoio, né, no mentor estratégico dentro do esporte, né? Enfim. E assim, né, puxando assim para esse lado motivacional, né, como você já iniciou aí, tem toda essa questão psicológica, né? Como é que você trabalha a motivação dentro desses atletas? Como é que acontece? Tipo, porque nem sempre a gente vive de uma inconstância, né, Vitor? Então, tipo, tem dias que eu tô um pouco melhor, tem dias que eu tô um pouco mais assim para baixo, tem dias que eu tô com o gás todo. Então isso é difícil para a gente lidar. A gente que é ser humano, a gente realmente tem essas oscilações muito grandes.
Então, eu acredito que seja uma dificuldade para você também, né, ter que buscar ali aqueles principais pontos e tal, para aquele atleta conseguir manter a motivação dele, assim, lá em cima sempre. Então, o que é que você utiliza? Como que você trabalha esses atletas dessa forma? O Irã, eu acho que o teu volume ficou baixo. Não sei se tá bom para você a minha voz. Tá legal o volume? Tá bom. Eu Vou botar tô pra ouvindo cá. baixinho aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Então vamos lá, cara. Primeira coisa que a gente Melhorou? tem que entender é que cada atleta ele é singular, ele tem uma motivação diferente. E o que eu tenho Uhum. que fazer? Qual estratégia que eu tenho que buscar? Eu tenho que identificar no atleta aquela dor que ele sente por algum motivo, ou que alguém, né, não acreditou nele na infância, ou alguém fez bullying com ele, ou alguém falou, ah, você é uma girafa, né? Geralmente os atletas de vôlei, de basquete são grandes. Sim. E a gente tem que encontrar qual é essa dor, essa motivação desse atleta. E aí perceba, quando você entende essa motivação do atleta, essa dor, é como se a gente tivesse aí o espinafre do Popeye, é como se a gente tivesse a cabine do Super-Homem, ou seja, você consegue ali ter uma força incrível que você consegue jogar dentro de quadra. E esse trabalho que a gente tem que fazer é de autoconhecimento, ou seja, entender as origens desse atleta. Eu faço uma ferramenta com os meus atletas que é timeline, ou seja, eu pego desde o momento que ele começou a jogar vôlei até o momento atual, sei lá, com 11 anos de idade, esse atleta tem 30 e eu faço uma análise dessa trajetória inteira dele. E nessa análise eu identifico quais foram os melhores anos desse atleta. E aí a gente faz uma série de perguntas, série de informações, e ele vai me respondendo, ah, Vitor, o melhor momento meu na minha vida foi 2015. Meu melhor segundo momento foi 2017. Ah, 2010 já não foi tão bom assim. E aí perceba, é como se fosse um gráfico de bolsa de valores, né? É alto e baixo, altos e baixos. E aí a gente tem que entender na vida desse atleta por que causou uma subida, quais foram esses fatores que fez com que esse atleta performasse e quais foram os fatores que fez com que ele desse uma caída na performance. E aí você começa a entender um padrão de repetição de sucesso desse atleta. E aí dentro disso tem os valores desse atleta, tem os motivos que estão lá dentro que não aparecem no jogo. Tem muito atleta, por exemplo, que quer dar uma melhor condição de vida, por exemplo, para os pais. Então ele joga essa motivação para dentro de quadra, ele traz essa energia para dentro de quadra. Como é que a gente identifica isso? Fazendo uma análise da trajetória dele. Fazendo uma análise da trajetória desse atleta. E aí é como se fosse, cara, um manual de instruções, porque você sabe exatamente como ele funciona. Eu gosto de contar uma história aqui que é interessante, que é bem rápida. Tinha um menino que ele tinha um sonho de ter uma bicicleta. E essa bicicleta, ele comprou a bicicleta, ele era muito pobre, mas trabalhou, juntou dinheiro, menino dos Estados Unidos de 10 anos, e comprou essa bicicleta. Uma semana ele rodando para cima e para baixo, roubaram essa bicicleta dele. E aí ele queria algo que foi roubado, então ele ficou furioso com isso. Foi na delegacia, chegou lá revoltado, o delegado falou, olha só, meu filho, antes de você encontrar esse ladrão para você bater nele, eu vou botar você para treinar boxe, porque se você encontrar o ladrão, ele vai te roubar de novo e vai te bater porque você é muito fraco. E esse menino começou a treinar, com 18 anos, primeira luta profissional, ganhou, foi para as Olimpíadas, ganhou, foi bicampeão mundial, ou seja, ficou famoso no mundo inteiro, não só pelo esporte, mas como as suas ideias, o que ele pregava. E aí, na última luta, na aposentadoria dele, na coletiva de imprensa, um repórter perguntou para ele, cara, como é que você consegue ter motivação? Da onde você tira essa força que é incrível? Você se transforma quando entra no ringue. É assim do início da primeira luta até a última. E aí esse cara pega o microfone, olha para o repórter e fala, cara, toda vez que eu subo no ringue, eu olho para o meu oponente e falo, foi você que roubou a minha bicicleta. Então você imagina a força desse cara. E quem é esse cara? Mohamed Ali. Sim, bem Mohamed conhecido, né? Então como é que você motiva um atleta? Quando você identifica essa dor nele lá na origem que ela é ocasionada. Se eu não entendo o Mohamed Ali, se eu não conheço a história dele, como é que eu vou motivar esse atleta?
E a partir do momento que a gente Uhum. entende isso, essas dores, essa motivação, a gente traz essa energia que está lá atrás para o presente. E aí esse cara entra em quadra imparável. Ele entra de uma forma ali que joga uma energia ali, uma força incrível. E por isso que os resultados são tão fantásticos. Mas, infelizmente, hoje no Brasil não se tem esse trabalho diferenciado com o atleta, porque é com atleta, é cada atleta. Né? Hoje eu estou com 18 atletas. Né? Eu estou começando a Superliga agora com mais 4 atletas de Superliga A, 2 de Superliga B, atletas da Liga A, da França, de Portugal, enfim, porque eles entenderam que precisa encontrar o melhor jogo para eles. Então, de uma forma bem simples, é isso. Você precisa encontrar o que motiva ele. Qual é o propósito, o porquê desse atleta. Isso é um dos pontos que a gente entende para ele colocar dentro do Uhum. jogo. E aí na timeline, quando a gente identifica o melhor momento da carreira dele, o que a gente faz? Significa dizer que ele tem várias imagens mentais positivas do jogo dele. E aí a gente pega essas imagens mentais, por exemplo, foi 2015, hoje é 2020. A gente pega aquela imagem mental de empoderamento, onde ele tinha uma autoestima, uma autoimagem muito forte, e traz isso para o presente. E aí ele repete exatamente o que ele fazia em 2015. Ele repete exatamente aquela ordem de comunicação, de ideias, de estratégias que gerou para ele um ponto positivo, que gerou o sucesso. E aí, meu amigo, quando ele entende isso, ele começa a fazer a curva assim, ó. Ele começa a ter consistência. Consistência porque ele já sabe qual é a programação que ele tem que fazer para gerar os resultados que ele tanto busca. E aí, né, foi isso que a gente começou a fazer nesse trabalho com a Thaisa. Sim, sim, a Thaisa que, inclusive, hoje, né, assim, o trabalho, hoje, né, tipo, a gente tem ela como uma referência, assim, mundial, né, a Thaisa, hoje em dia, ela é uma atleta que é uma atleta completa, né, então, ela, nessa última Superliga, por exemplo, né, ela ficou, assim, foi imparável, né, a mulher estava imparável mesmo. Então, tipo, ela realmente buscou motivação, né, como você falou, em algo que, como você acabou de dar o exemplo desse atleta, né, de boxe. Então, ela buscou ali, com certeza, usou essa estratégia que você aplicou. E hoje a mulher, ela foi considerada a quarta melhor em pontuação, né, na Superliga 19. Foi a quarta no geral, né? No Isso no geral. geral. No geral, na pontuação geral, para uma E, central, né? Tipo, e uma central, né, que fica 50% do isso, tempo em quadra, exatamente né? para uma central. Exato. Então você vê que realmente isso influencia bastante, né? Essa parte. Já ia te perguntar, Vitor, se existia um padrão inicial para isso, né? Se você trabalhava para cada atleta é um padrão diferente, mas pelo que eu vejo, você busca um padrão, o padrão que você utiliza é aquele padrão dessa timeline que você faz, né, com cada atleta. Então, o padrão inicial que você usa para iniciar esse ciclo de motivação para ele é essa, não é isso? Isso. Então, É, o método é padronizado, mas eu aham, olho primeiro a linha do tempo dele e entendo, por exemplo, um treinamento da Thaisa é diferente de um treinamento de outro atleta, porque ele é singular. sim, Mas assim, o sim. método é o mesmo. O mesmo. Utiliza sempre essa timeline para buscar conhecer um pouco mais do atleta, conhecer esses pontos chaves que vão realmente fazer a diferença, né, para você trabalhar nesse atleta. E ainda falando sobre a Thaisa, né, que ficou aí na quarta posição no quadro geral, ela passou por um problema muito sério, né, que é aquele problema daquela lesão do joelho que ela teve. É uma atleta que ela realmente se supera em quadra, né? Ela busca realmente aquele objetivo, como a gente já falou, usa isso usa isso para buscar a motivação, né, daquilo que também já foi trabalhado, e aí vai pular pro foco dela, né? Qual é o foco que ela tem ali, enfim, que é o que a gente vai falar já já, né, também, que é exatamente sobre o foco do atleta, né, que é o que vai fazer com que ele busque realmente essas performances maravilhosas que ele tem.
Então ela entra, ela recebe pouca bola central, como a gente falou agora, né? Ela é um atleta que recebe pouca bola, ele pula muito ali, mas não recebe quase nada. Então, para ela, né, receber ali aquelas bolas de segurança, né? Porque para você, dentro do voleibol, a gente sabe que ah, existe um psicológico muito grande, né? Principalmente para o levantador, que tem que realmente analisar toda a estratégia do jogo, né? Que vai passar ali as bolas ali para os atletas. Então eles vão passar para quem? Para quem realmente está seguro. Passa para mim, porque eu realmente estou tô no meu momento, né? Eu estou ali, eu quero rodar, quero jogar, quero bater bola. Enfim, e a Thaís, ela é muito disso. A gente percebe isso, né? Nos jogos. Eu acompanho sempre os jogos do Minas, que a Thaís hoje joga pelo Minas. Então, tipo, eu acompanho sempre os jogos do Minas e eu vejo, assim, a extremidade dela. Você vê a garra dela, você vê a força, o objetivo, ela se entrega mesmo ali em quadra. E isso é muito importante, ela realmente busca isso, né? Essa motivação dentro de quadra. E você deseja falar mais alguma coisa, Vitor, em relação a essa questão de motivação? Ou pode? Sim, sim. Não, é importante você falar esse exemplo da Thaisa, né? A galera está entrando aqui, ó, o Ian está entrando, a Júlia Central do Minas entrou aí agora. É o seguinte, cara, por exemplo, a preparação mental que a gente fez com a Thaisa, que a gente já está fazendo agora na quarentena, olha só, ela não parou. A gente não parou em nenhum momento na quarentena das nossas reuniões, das estratégias, ou seja, a gente teve um resultado e qual é a meta agora? Melhorar esse resultado. Isso que é a mentalidade do atleta, é ser desafiado, desafiado, desafiado. Não pode deixar a bola cair. Só que você tem que fazer isso dentro de uma situação onde você não gere pressão no atleta. E aí que é a sacada. Por isso que eu tenho que entender o atleta. Eu sei exatamente o que eu posso pressionar e da forma como eu vou pressionar. Eu não vou criar metas absurdas, primeiro que é o atleta que define, mas a gente está junto ali. Né? Então existe uma comunicação assertiva. Olha só o que eu vou falar. Existem 4 perfis de atletas, 4 perfis de comunicações diferentes. Você tem atleta que é o estilo mais dominante, que é o estilo do Bernardinho, ou seja, um atleta mais racional e com a tomada de decisão mais rápida. Você tem um atleta que ele é influente, que a tomada de decisão é rápida, mas é emocional. Você tem um atleta que é conforme, que é uma tomada de decisão demorada e racional, porque ele precisa de vários elementos, de informações, de estratégia, de tática para tomar uma decisão. E se tem os atletas, por exemplo, os atletas que são mais estáveis, que a tomada de decisão é demorada e também é emocional. Então, por que você tem que entender o teu atleta? Por que você tem que entender a timeline dele, a origem desse cara? Tá, por exemplo, 14-13 no tie break e a gente está perdendo. E aí você pega um atleta no banco e fala, meu amigo, vai lá e saca. Se esse atleta for um dominante, o que ele vai pensar? Tomada de decisão rápida e racional. Ele vai sacar e ele não se envolve emocionalmente com aquilo. Então você tem que entender isso no atleta. Então ele vai lá para o tie break e vai sentar a pancada no saque. Se ele vai botar lá na tabela, se ele vai fazer um badá, se ele vai fazer um ace, pouco importa. Porque ele é racional, ele tem uma meta. Se você tem um atleta influente e vai colocar para esse mesmo case, para esse mesmo saque, o atleta influente ele precisa ser emocionado ali na hora. Você tem que criar um momento épico para ele ali no banco de reserva para ele fazer esse saque. Ele tem que se emocionar, ele tem que, tipo, como se fosse numa batalha épica. Cara, se você fizesse ace, você vai ser ovacionado, a torcida, carregado, e aí esse cara começa a ficar forte. Porque ele precisa dessa validação. E funciona nesses 2 perfis. Mas um atleta conforme não vai funcionar. Por quê? Porque ele toma a tomada de decisão demorada. A não ser que você planeje esses cenários com 1 semana de antecedência para esse atleta. Porque o que vai acontecer na hora? Vai lá e saca ele. Ué, como assim? Cadê? Você não me preparou? O que eu vou fazer? E ele não toma a decisão, porque ele precisa de informação. E aí ele falha nesse momento. E aí ele vai para lá dar um saque mais ou menos, com o braço encurtado, enfim. E o estável é a mesma coisa. O estável é aquele atleta mais tranquilo, mais calado, né? A tomada de decisão dele é demorada e emocional. Então, no mesmo exemplo, se chegar, vai lá e saca, ele, como assim? Você não me preparou, eu não tô pronto para esse momento. Mas a gente entendendo essas características, a gente prepara cada um
né, de uma forma diferente. E a Thaisa também tem esses perfis. Ela tem um perfil que a gente entendeu como é que funciona. Então eu sei que Uhum. ali eu posso cobrar de uma maneira mais rápida, né, sem muito planejamento, e aí a gente atinge uma comunicação adequada. Então o que, que eu estou falando isso? Né? Antes de começar a Superliga, né, você disse, ela foi a quarta melhor pontuadora por uma central, cara. Isso é incrível, por uma central que está 50% do tempo fora. Então ela foi a Sim, quarta sim. melhor pontuadora, né? A segunda melhor sacadora, a melhor atacante, Melhor melhor atacante. bloqueio, segundo melhor bloqueio empatado ali com a Carol do Praia, Sim. MVP. E aí eu te pergunto, foi sorte? Não. Tudo a gente planejou antes. Todos aqueles desafios foram planejados antes e colocados num plano de ação. E aí a gente Uhum. foi seguindo aquilo ali todos os dias. Né? E aí quando você olha para a timeline do atleta, o que, que você faz? Começa a buscar imagens vencedoras desse atleta da carreira dele. E aí o que, que a gente está fazendo? A gente está sobrepondo essas imagens vencedoras a imagens de derrota. O atleta não vê mais a derrota como se aquilo ali justificasse quem ele é. Não tem isso, eu estou com medo de errar, porque se eu errar, vão me julgar. E ele é definido, ele é sequestrado pelo julgamento e pelo medo do erro. Com os meus atletas não tem isso. Ele só vai para o jogo com memórias vencedoras. E perceba, tudo que o teu cérebro recebe de informação gera um comportamento no teu corpo. Então, se você tem uma programação que você está com medo, se você tem uma programação, perdi um pênalti semana passada, no tie-break eu errei a bola principal e carrega isso para dentro da quadra, sabe o que vai acontecer? Vai errar. Vai errar. Então, só para resumir, para a gente mudar o tópico, o atleta precisa ter grandes objetivos, grandes desafios, precisa entender os benefícios dessa trajetória. 90% dos atletas não entendem o porquê que ele está fazendo aquilo, né, do Uhum. desgaste. E aí, quando ele não entende isso, o que acontece? Qualquer coisa que tira o foco, ele sai dessa trajetória. Então, ele tem que ter isso muito bem estruturado, essa estratégia mental que vai fazer com que ele percorra aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, dependendo da carreira desse atleta, para ele atingir esses grandes resultados. E quando faz isso, o resultado vem muito rápido. Que é exatamente a parte que a gente vai entrar agora, que é na parte do foco, né? Tipo, ele foca em um objetivo ali e busca alcançá-lo. Então, Vitor, assim, como é que tu trabalha esse foco, né, dentro do atleta? Ele chega com aquele determinado tipo de, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. Né? Então, você vai trabalhar sistematicamente um por um naquela sequência, ou então você vai pegar a melhor forma, né, para poder encaixar certinho para o atleta? Como que você trabalha essa Então, o parte no foco, atleta? entendi. O foco ele começa primeiro com uma grande visão, um grande objetivo. Vamos pegar o exemplo da Thaís aqui da Superliga. Ela tinha ali vários Aham, objetivos. E aí é como é que a gente começa a construir essa trajetória, esse plano de ação? Você se imagina lá na frente realizando aqueles objetivos, e aí você vem numa construção da frente para trás. O que, que eu fiz para chegar naquele nível? Antes disso, o que, que eu fui fazendo? E aí você constrói as ações até o ponto de partida. Então, por exemplo, para uhum, ela jogar nesse alto nível, ela precisou antes uma série de ações que ela tinha que executar, né? E aí quando você pega essas metas, esses marcos, é como se você estivesse pegando um pedacinho lá do título de deu uma travada MVP. aqui. Ela atingiu um resultado inicial, primário, né? Que aí a gente tem que colocar, eu coloco muito com meus atletas, objetivos semanais, objetivos por jogo, né? Objetivos por set, objetivos Uhum. no descanso dele, final de semana, ele tem metas e objetivos ali a cumprir. E aí o que, que você está fazendo? A partir do momento, vamos lá, você tem lá, o teu objetivo é ser campeão da Superliga, ser MVP da Superliga, daqui a 6 meses, um exemplo. A gente começa numa estratégia para ele já ter meta para daqui a 20 dias. Porque se você fica esperando muito essa acontecer lá na frente, o que, que vai acontecer? Vai gerar ansiedade. E aí entra na questão do teu Hum. foco. Né? Quando o atleta coloca a meta muito distante, ele fica pensando naquilo, cara, a medalha de ouro, a medalha de ouro, a medalha de ouro. Só que demora muito para chegar lá. Antes da medalha de ouro, você tem várias etapas que tem que concluir.
E aí, nesse momento, gera ansiedade e ele perde o foco. Por quê? Porque ele não está vendo, ele não está recebendo recompensas nessa trajetória. Então você tem que colocar, é igual aquele caminho do feijão que tem da história. Você tem que ter lá vários feijãozinhos. Opa, trava a língua aí. Nesse caminho, que aí você pegou opa, conquistei. Pegou o próximo, conquistei. Peguei o próximo, conquistei, até chegar lá nesse grande objetivo, desse grande, né, dessa visão do atleta. Isso é uma coisa. Aham. A outra coisa do foco, Então a gente tem que você entender o iniciou esse seguinte. trabalho, entrando aqui ainda Oi? na Thaisa, né? Quero ser a melhor jogadora, quero ser a melhor bloqueadora, quero... Tá conseguindo me ouvir? Tô Tá conseguindo ouvindo me ouvir? baixo. Tô ouvindo baixo. Deixa eu ver aqui. E agora, melhorou? Melhorou. Pronto. Tá dando umas breves travadas, aí por isso que eu perguntei se estava conseguindo me ouvir. Aí entrando ainda nesse exemplo da Thaís, então você nesse caso, ela chegou. Voltou. Pronto, então vamos lá. Normal, ao vivo é Não, normal. acontece. Enfim, né? Então, tipo, ela chegou, eu quero ser a melhor sacadora, quero ser a melhor bloqueadora, ou você que definiu esses objetivos para ela, para ela buscar esse foco. Não. O objetivo, o sonho é sempre do atleta, né? E o atleta chega, Vitor, eu quero isso. E aí a gente começa atrás. O que você tem que fazer para chegar nesses objetivos? Então, toda a decisão do processo é do atleta. Vitor, eu quero dar um exemplo aqui, inventar. Eu estou jogando no Brasil, quero jogar, sei lá, na Turquia. É uma decisão dele. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um plano de ação para esse atleta, preparando ele para ir para a Turquia. E aí vou preparar ele para o estilo de jogo da Turquia, que é diferente. Ele precisa de uma outra estratégia mental lá para a Turquia, que é diferente do Brasil. Então, toda a decisão, todo o grande objetivo, o sonho, é sempre do atleta. Ele que vai escolher o que ele quer fazer. E aí eu levo para ele todas as ferramentas que ele vai precisar para atingir esses resultados. Voltou. Você voltou aí. Pronto. Tá dando umas bugadas aqui, né? Tá dando umas travadas. Não consegui entender bem o que você falou agora por último. Bugou total, não entendi nada. Você não entendeu? Quer que eu repita? Não consegui ouvir. Na verdade, eu não consegui ouvir o que você falou. Vou repetir. Você vai pedir até a parte de jogar fora. Se o atleta tiver de jogar fora do país para tomar essa decisão, o que eu faço? Eu vou criar uma estratégia para ele entender, para ele se sentir 100% seguro de que essa decisão é melhor para ele e para a carreira dele. Então vamos lá, ele escolheu joga no Brasil, quero jogar na Turquia. Lá a cultura é diferente, o estilo de jogo é diferente, né? E a estratégia mental é completamente diferente daqui do Brasil. Então a gente vai planejar esse atleta para que ele chegue lá na Turquia e tenha o mesmo desempenho como se estivesse aqui no Brasil. Então é um outro trabalho que se começa. O trabalho que é feito no Brasil é diferente do que eu vou fazer lá fora, para esse mesmo atleta, porque muda as características daquele ambiente. Mas sempre assim a decisão cabe ao atleta. Sim, entendi. E diante desses focos, né, que são trabalhados, Vitor, existe algum momento que, com certeza, né, deve existir, um momento em que o atleta ele escolhe aquele foco, né, vou focar nisso, quero focar nisso, e existe ali naquele momento, naquela caminhada, uma certa dificuldade, né, para ele atingir aquele objetivo dele, aquele foco, buscar aquele foco e buscar aquele objetivo naquele foco que ele quer. Como que você trata com o atleta esse tipo de problema? Para ele realmente não desistir daquele foco dele. Sim. Vamos lá, vou explicar os dois tipos de foco e por que isso acontece. Você tem muito foco no... O que é o objetivo? O que é o sonho do atleta? É onde ele quer chegar.
E aí ele vê que aquela imagem diariamente, beleza, já sei onde eu quero ir. É igual você pegar o GPS e botar, vou sair do ponto A vou para São Paulo, meu objetivo é lá que eu quero chegar. O que acontece com o atleta quando ele não tem um plano de ação muito bem detalhado? Ou ele subestima as suas metas, ou ele coloca metas muito assim, gigantescas para ele naquele momento. E aí, quando ele colocou uma meta errada, ele não consegue atingir aquela meta naquele momento. Ele precisa maturar um pouquinho mais. E aí, como ele não consegue atingir aquela meta, ele começa a... Por quê? Ele acredita que aquilo ali está muito distante dele. Ele acredita que aquilo ali vai ficar difícil de agir e encontrar uma solução. E aí ele começa a desfocar. Ele começa a olhar um pouco para trás. Ou seja, cara, toda vez acontece isso, toda vez eu não consigo. E aí quando ele começa a olhar muito para trás e trazer as memórias do passado, ele começa a colocar o foco no passado. E o que gera o foco no passado? Muito foco gera até uma depressão, dependendo se ele olha para o passado e traz resultados ruins. Quando você olha muito para trás também na carreira de grandes atletas, sou campeão mundial, né? Enfim, e ele também olha muito para trás desse foco e só traz isso para o presente, o que acontece? Não preciso treinar tanto, fui campeão mundial, então estou de boa. Ele está com foco lá no passado, preso àquelas conquistas. Mas ele tem que lembrar que ele está no presente. Vai ter um atleta que tem grande objetivo que vai passar ele, vai treinar mais do que ele, porque ele está focado no presente. Então, o que a gente tem que ter para não perder o foco? Primeiro, um grande objetivo. Segundo, um plano de ação muito bem detalhado. Ou seja, esse plano de ação tem que estar no teu controle. Ou seja, a meta daqui a 30 dias é X. Vou botar essa meta. Eu consigo atingir essa meta em 30 dias? O atleta vai ter reflexão. Não, acho que essa meta eu vou atingir em 90 dias. Ok. E aí você transforma essa meta de 30 para 90 dias. E o mais importante, você foca 20% do teu pensamento, você foca no futuro. O que é os 20%? É onde você quer chegar. Galera, grava isso aqui. 20% é foco no futuro. 10% você foca no passado, onde você vai trazer memórias de vitória, e você vai trazer alguns momentos ali de fracasso. Que você vai fazer? Você vai olhar para esse fracasso racionalmente e vai mudar a forma de se comunicar para mudar o resultado. Então é só 10%. E o restante, 70%, é foco no presente. Nas ações que você tem que... Ou seja, é o primeiro tijolo, o primeiro passo, o primeiro degrau que você tem que ter ali naquele momento. E quando o atleta encaixa essa estratégia, não tem mais ansiedade, não tem mais depressão. Por quê? Porque ele está agindo em tempo real. Imagina dentro de quadro um atleta que ele está indo para o saque e o foco dele está no jogo passado que ele errou. O que vai acontecer? Ele vai trazer aquelas memórias do passado de erro. E aí a mente dele está lá atrás. E o jogo está acontecendo aqui no presente, em tempo real. Ou então, por exemplo, ele foca muito no futuro, dentro do jogo. Errei, fui bloqueado agora. Aí vem aquela enxurrada de pensamentos. Ele fala, não posso mais errar lá na frente. Ou seja, o foco foi para frente. E o presente ali, o cara se perdeu. E aí ele começa a errar, começa a fazer as coisas erradas, porque o pensamento dele está controlado para o futuro. E o que a gente tem que fazer? Dentro dessa estratégia mental, deixar ele 100% presente em quadra. O que é o presente? É o momento que ele respirou, está presente. A segunda respiração é o presente. E aí a gente tira essa estratégia, esse pensamento dele da ansiedade ou do medo que ele conhece lá atrás, que pode gerar isso em quadro. Então, foco, você focaliza no que você quer. Outra dica importante para uma criação de meta. Crie metas do que você quer. Cria metas do que você quer para a tua vida. E não metas do que você não quer. Eu não... Já viu? Tem atleta, cara, eu vou para o jogo, eu não quero errar saque. Eu não quero errar ataque. Eu não quero errar bloqueio. Eu não quero errar... Você está criando metas do que você não quer. E aí o teu cérebro ele vai ficar maluco. Cara, o que esse cara quer na verdade? Você não colocou isso no papel. Né? E o atleta fica perdido dentro do quadro, porque ele construiu um plano de ação errado.
E aí, para a gente fechar essa questão, começa a perder o foco nesse momento. Se o atleta não entende, cara, como é que eu faço isso? Cara, contrata alguém para fazer isso, contrata uma equipe, um time para fazer essa parte para você. Né? Contrata o Vitor para fazer a mentoria esportiva do atleta. Porque o atleta, o que é a cabeça do atleta? E eu falo isso para os meus atletas, para a Thaís é a mesma coisa. Ela tem que estar com a cabeça 100% voltada para o vôlei. Nenhum desses fatores externos pode atrapalhar a mente desse atleta. Ele tem que estar, a casa dele tem que estar tranquila, as contas têm que estar em dia, os amigos têm que ser bem selecionados, né? Os pais e a mãe, a relação tem que estar muito boa, né? A saúde dele tem que estar muito boa, alimentação, nutrição, ele tem que ser apaixonado por isso. E o que é o trabalho do atleta? É ir treinar, treinar, treinar e jogar, nada mais do que isso. Né? E aí ele é focado nisso. E quando acontece isso, cara, a chance de você ter sucesso é absurda. Porque imagina, você tem uma reta aqui que você tem que passar. Ó. Tem aqui as distrações, você nem olha para a distração, você vai reto. E aí você vira aquele atleta imparável, né? A Thaisa tá seguindo muito bem isso, né, Vitor? Porque a Thaisa ela é uma pessoa muito focada mesmo, porque a mulher realmente é imparável. Porque ela tem grandes objetivos e grandes desafios. Né? Ela trabalha muito bem dúvida. Isso, né? Ela realmente. Agora... Oi, pode falar. A atleta ela tem que realmente botar aquele foco, né? Trazer aquele foco para ela. Então, ela realmente tem que ter aquela determinação, né? Aquele motivo, aquela motivação, o objetivo e o foco principal naquilo. Então, às vezes ela fica meio inconstante, como a gente já falou há um tempo atrás, mas assim, entrando aqui ainda no exemplo da Thaisa, ela consegue manter uma linha, né, estável do que ela quer. Então, por esse motivo, né, ela consegue chegar ao foco que ela quer, e quando ela chega naquele foco, ela já busca um outro foco, e aí já alcança aquele foco, já busca um outro foco, até chegar no foco principal dela. E assim, tipo... existe um foco final? Eu acredito que não, porque a gente vê muito casos de medalhista, por exemplo, de técnicos, o Bernardinho, por exemplo, o Zé, né, que tem um histórico muito grande ali, então eles têm uma mentalidade assim, de foco. Né? Eu quero isso, eu quero ganhar mais uma Olimpíada, quero ganhar mais aquilo, quero poder ficar, né? Então existe aquele foco e eles buscam isso. Isso eu costumo dizer que é o seguinte, isso é um estilo, olha o que eu vou falar, é um estilo de vida. Ou você tem, ou você não tem. Então, o Bernardinho tem esse estilo de vida, a Thaisa tem esse estilo de vida, o Michael Jordan, o Michael Phelps tem esse estilo de vida. Você quer ser mais, você quer ser desafiado. Porque sabe por quê, Irã? Porque o atleta, o profissional, por que ele quer esse desafio? Porque ele sabe aquele prêmio que espera lá na frente é muito bom. Aquela sensação daqui a 6, 7 meses, né? De você... Cara, subir no pódio é a cereja do bolo, é a comemoração, é a festa. Então o atleta ele entende isso, ele enxerga esse benefício para ele. Ele quer muito isso, E, cara, é lógico, você fazendo numa programação, você colocando, estruturando isso certo, isso é muito saudável. Essa mentalidade é muito saudável. E todo mundo que tem esse estilo de vida chega lá, cara. Todo mundo tem. Que bacana. Entrando agora em um outro ponto, Vitor, para o nosso tempo estar um pouco, né, se estreitando. Então, entrando aqui no ponto de emoções, né? Você trabalha muito com essa parte de emoções com seus atletas, né? Existe, assim, algo que você possa fazer para controlar aquele momento? O que você trabalha no atleta para que ele consiga manter aquele nível de tranquilidade, para que ele consiga manter aquele, até mesmo reduzir aquela ansiedade, né, como você já falou antes. Então, isso entra um turbilhão de sensações ali, de emoções, que pode acabar atrapalhando o atleta no momento da tomada de decisão dele, algo importante, né, no momento importante do jogo, quando entra em quadra. Então, assim, explica pra gente se existe alguma forma de administrar, se você trabalha com alguma forma de administração desse tipo de emocional. Exatamente isso. A primeira coisa que a gente tem que entender
que para você sentir uma emoção, né, o teu corpo sentir aquele negócio positivo, tem uma entrada de informação aí, né, que você escuta, você sente o cheiro, pode ser um barulho da torcida adversária, pode ser o apito do juiz, pode ser o grito do técnico. E aí, de novo, cada atleta, a gente tem que identificar qual é a emoção desse atleta que gera um resultado positivo e quais são as emoções nesse mesmo atleta que geram resultados negativos. Então, o que eu faço? Tem várias ferramentas que a gente entende. Ó, entendi qual é o evento. Ó, o problema desse atleta é a torcida. Toda vez que ele entra no ginásio, no mesmo ginásio, com aquela torcida específica, o atleta treme. E aí a gente começa a entender por que ele está tremendo, o que aconteceu. O que aconteceu no histórico desse atleta para ele sentir esse medo? Porque isso está relacionado a algo do passado que aconteceu com ele. Algum trauma que ficou no passado, que toda vez que ele vê a torcida, se remete àquela memória do passado. E a gente tem que entender isso, trazer para o presente, e aí a gente começar a fazer um treinamento de ensaio mental dessas situações. Por exemplo, o que eu faço com meus atletas? Não tem nenhum com medo de torcida. Estou dando um exemplo aqui. Se ele tem medo de torcida, eu vou fazer uma simulação, né, com esse atleta, imaginando que ele entre no estádio e a torcida inteira vaiando esse atleta. E aí a gente já começa a criar âncoras, começa a criar uma estratégia para ele, nesse momento que ele entra nesse ginásio, né, nessa história mental que a gente está criando, ele ancore aquela sensação, aquela entrada a algum sentimento bom que ele também carrega na sua trajetória. E o que a gente está fazendo? A gente está acessando áreas do cérebro dele, das memórias positivas desse atleta, que vai gerar nele uma sensação de foco, de controle e de tranquilidade no bom sentido. Porque, de novo, o que é emoção? Tudo que a gente visualiza. Se você está nadando no mar, por exemplo, e vê uma barbatana de tubarão, você vai ter aquela explosão de emoção, caraca, eu vou morrer. Então, o que a gente tem que fazer? Tudo que a gente pensa, visualiza, né, escuta, gera uma transformação no teu corpo. E aí a gente tem que captar, entender esses eventos. Entender o evento, a gente muda a programação. Por exemplo, você está dirigindo e aí você toma uma fechada no trânsito. Você sente aquela explosão de emoção. O que você vai querer fazer? Xingar o cara, devolver, né? Perseguir o cara no trânsito. Gerou uma emoção ali, não gerou? Nesse já momento chegou, que aconteceu já iniciou alguma... um evento, que você Sim, foi com certeza, fechado. de raiva. Você está com raiva. O que você tem que fazer nesse momento que você foi fechado no trânsito? Cara, o que é mais importante para mim? Discutir com esse cara ou seguir meu caminho? Racionalizar assim mesmo. E isso em questões de segundos. E automaticamente mudar a forma de pensar. Cara, começa a rir, começa a dar gargalhada dentro do carro. O que vai acontecer? A gargalhada para o teu cérebro significa uma memória positiva. E quando você fica gargalhando, sorrindo, você vai se sentir bem. Então você, naquele momento, você trava e no estado, aquela vibração que era negativa, né? Aquela vibração que gerava uma emoção negativa, passa a ser uma vibração diferente, uma emoção diferente. Com o jogador é a mesma coisa. Se ele está dentro de quadra, qual é o evento? Sei lá, toda vez que ele toma um bloqueio no primeiro lance do jogo, ele pensa, caraca, toda vez que isso acontece eu perco. Nesse momento que ele tomou o bloqueio, a gente já tem uma estratégia preparada para ele começar a pensar e buscar gatilhos, âncoras, que remetem a ele sensações boas. E aí é lógico, ele não vai fazer isso da noite para o dia. Existe um treinamento aí de 1 mês, 60 dias, 90 dias, para ele adquirir essa nova habilidade. Então, exemplo, Thaís em quadra, né? Ela já sabe todos esses eventos e já tem todas essas âncoras, né? Essas estratégias mentais para bloquear essas interferências. Então, ela entra em quadra com uma programação, cara, como se fosse ali uma máquina, né? Inconsciente no bom sentido da história, o inconsciente de pensamentos que atrapalham. Ela está ali 100% o corpo respondendo ao puro reflexo, ao puro instinto. E aí você começa a ter uma gestão dessas emoções.
Então, resumindo, veio a informação, né? Vôlei de praia, entrou o vento, para muitos atletas aquilo ali é um horror. Caramba, ele já sente aquele negócio, caraca, entrou o vento, ferrou, vou perder o jogo. Nesse momento que entra o vento,